Oi, tudo bem aí? Cafezinho para regar a nossa conversa de hoje, que vai ser bem especial. Nossa convidada maravilhosa já chegou. Carol, Mercê tá aí também. Que bom que vocês estão aqui. Eu já vou chamar. E eu já faço as apresentações devidamente. Bom dia! Oi, Débora! Que bom que tu tá aqui. A Débora me avisou que estaria aqui hoje. Ficamos muito felizes com a tua presença. Oiê, Sibeli, Josi. Oi, maravilhosa. Tudo tudo bem bem? aí? Tudo bem, você? Que bom ter você aqui De novamente. novo, mais uma vez, quando vier três, pede música. Estamos trabalhando para isso, né? Vamos Ok, nessa direção, coisa exato, boa. exato. Já já tem mais assunto pra gente trazer, ó, o spoiler. Com certeza. E acho que a gente vai ultrapassar, vai ser bastante música, porque acho que a gente vai ultrapassar bastante esse número, inclusive. Isso Né? aí. Tem coisa bem boa saindo do forno, sendo preparada com muito carinho e com muita Aí. potência, né? Porque quando junta potências é assim. E tem sobra. Povo, hoje a gente vai falar de um assunto que é bem delícia mesmo, Isso aí. que é o poder do networking. E eu quero contextualizar o porquê que a Maria está aqui comigo para falar sobre esse assunto. Eu vou deixar que ela se apresente, com certeza depois com tranquilidade, mas eu gosto também de compartilhar um pouco do meu olhar e, inclusive, isso daqui também é uma base de networking, porque quando a gente fala de networking, a gente está falando de conexões, a gente está falando de relacionamento, né? E a Maria, ela hoje está aqui justamente porque lá atrás houve um processo de conexão, né? E que a gente provavelmente nem imaginaria que a gente estaria aqui hoje numa live falando sobre o que a gente está falando. A Liberty até então não tinha Nem era liberta. acontecido, nem acontecido ainda. Então, eu acho que a gente vai levar bem para esse caminho de confiar nesse fluxo, porque ele é muito abundante. Nesse inesperado mesmo, né? O networking ele proporciona algumas lindas surpresas e muitos frutos, né? E é o que a gente vai compartilhar aqui hoje. A Mariala fez parte do RT, foi uma das primeiras alunas quando a gente migrou. Na época eu tinha o curso Voa Assistente Virtual, a gente fez a última turma ali, a turma 7, para fazer essa mudança mesmo, para fazer essa migração. E a Maria foi uma das primeiras alunas e veio também de indicação de uma outra aluna, né? Então as conexões estão o tempo inteiro presentes aqui. E hoje ela tem uma história bem linda para contar dentro da assistência virtual. Tá despontando assim a velocidade dela na época que fez o curso já era algo diferenciado, o posicionamento para receber os conteúdos, para passar pelos. Ela era aluna que ficava assim, Dani, tem mais aula para soltar? Tem mais aula para soltar? E então, assim, já estava para frente e hoje ela tem em menos de um ano, é isso? Menos de um Tá ano. fazendo um ano Menos de um agora? ano. É. Estamos fazendo um ano agora que eu comecei o curso. Que Uau, a Liberty nasceu foi em novembro, né? uau. E ela já teve um posicionamento diferenciado, já levou a visão de assistência virtual até para um nível mais elevado. E ela tem muito para compartilhar com a gente, né? Tanto de história empreendedora dentro da assistência virtual, como também nessa área de networking, que foi um dos grandes focos, né? Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer, Maria, por topar esse convite, por abrir e expor, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que querem reter o segredo com elas, né? E aqui a gente trabalha de uma forma bem diferente, né? A gente acredita que compartilhando a gente multiplica mesmo, que voar junto faz muito mais sentido do que a gente segurar o conhecimento com a gente. Então, assim, obrigada mesmo e desejo para quem está aqui que aproveite esse momento, Isso né? aí. Pode se apresentar do teu jeito, por favor. Primeiramente, agradecer. Obrigada, Dani, por mais um convite, por falar assim lindamente. Eu fico até emocionada, porque de fato foi
um start, né, para mim. Vou contar um pouquinho mais detalhado, mas agradecer o convite, a confiança da gente estar sempre trocando. Eu acho que a nossa troca é sempre muito rica, das duas partes, a gente se busca para diversas necessidades, né? E a gente tem se completado, se contribuído muito. E eu acho que o intuito o foco do networking é sempre esse também, sabe? E você falou um negócio que é muito curioso, que eu gosto muito sempre de falar, que a base é essa, de complementar, de construir, de trazer conhecimento, de dar o conhecimento. A gente não recebe nada se a gente não der, sabe? Então, acho que isso é muito um segredo também, que está muito alinhado com o networking, vou falar sobre isso mais na frente, mas que o networking por si só, se conhecer novas pessoas, se fazer novas relações, por si só não traz nada. Se você não se entrega, se você não contribui. Então, as pessoas esperam para você criar laços, você tem que criar confiança. E como que você constrói confiança? Entregando, dando o que você tem, sabe? Então, acho que isso é muito mágico também para rolar esse jogo mútuo dos dois lados, sabe? É claro que tem pessoas que têm mais facilidade de confiar, mas tem gente que não, que a gente precisa dar o primeiro passo. E aí isso faz muita diferença para a gente abrir essas portas também. Então, só agradecer mesmo, tenho muito a agradecer por você sabe. Quem segue a Dani já deve ter visto meu depoimento de final de 2022, que é muito de gratidão mesmo por essa relação, por esse encontro. E agora eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Maria Pinheiro, eu sou hoje fundadora e estou aí à frente da Liberty, gerindo já uma equipe de 6 pessoas, 6 assistentes que estão comigo, todas formadas pela Conceito Voa. É quase que um checkzinho que tem que dar lá na hora de entrar, fazer, já fez, então faz, depois a gente conversa. Porque eu acho que a gente traz pessoas, é disso que eu tô falando, de trazer com valores semelhantes, de estar buscando as mesmas coisas, ou pelo menos coisas semelhantes, de ter pelo menos um foco semelhante. Então isso eu acho que faz bastante diferença também para o nosso sucesso, sabe? E eu sou a Maria, sou formada em engenharia civil, trabalhei 10 anos na área de shopping center, tá rolando aí o AVE de síndicos, né? Acaba que tem muita semelhança. Eu falo que eu era síndica de um shopping, a diferença era essa. Então eu fazia gestão de um grande condomínio comercial, por 10 anos trabalhei nessa área, morei em várias cidades diferentes, me mudei várias vezes, cresci muito. Veio a pandemia, não quero mais, cansei, acho que a pandemia, vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas a gente tem gravado um podcast, né? E aí a gente sempre fala, quando a gente fala de pandemia, que a pandemia antecipou muitas coisas que iriam acontecer, talvez em 10 anos, em 100 anos, mas a pandemia antecipou muita coisa. Então, eu acho que a pandemia antecipou esse meu desejo de ser mãe, antecipou o meu desejo de empreender, por conta daquele caos mesmo que se transformou e eu não me via mais fazendo o que eu sempre fiz. E aí decidi pedir demissão, tirar um ano sabático veio um neném, e aí as coisas se transformaram, e aí uma grande amiga me apresentou a Dani, fiz o curso, e eu falei, quero empreender com isso agora. Eu acho que o que eu tenho de história também, nessa solução de problemas de grandes empresas, pode me ajudar nessa construção desse empreendedorismo, em ajudar pequenos empreendedores nesse momento. E aí foi aí que tudo começou a surgir, né? Isso foi no meio do ano de 2022, vai fazer um ano agora que eu comecei o curso, e aí, como a Dani falou, eu estava com sede mesmo, eu já estava cansada de estar só maternando, né? E aí eu já queria sair daquele lugar, e aí fui dedicando de uma forma muito rápida, e o que eu brinco é, a Dani falava, abre a empresa, agora faz uma identidade visual, fazia identidade visual, agora faz não sei o quê, agora não tinha mais nada de fazer, Dani, me dá mais, o que mais que eu tenho que fazer? E aí era essa sede mesmo de conseguir bater o martelo e começar alguma coisa. E aí é muito legal que no curso da Dani, quem já fez sabe, que a Dani fala pra gente que a gente tem que fazer uma lista de 40 pessoas para a gente divulgar o nosso negócio. Pega pessoas que você já conhece, sua agenda, contatos e tal. E eu fiz a lista de 40 pessoas, porque como eu falei, a Dani falava, eu fazia. E aí fiz a lista de 40 pessoas e essa foi a minha primeira decepção empreendendo. Foi a minha primeira decepção empreendendo, porque a gente coloca na lista pessoas que inicialmente você tem certeza que vão te apoiar, certeza que vão te ajudar, nem fala assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar e tal. E naquele momento eu estava disposta a fazer sem cobrar,
porque eu queria aprender, eu queria colocar em prática o que eu tinha conhecido, o que eu queria fazer, porque é fazendo que se aprende, não adianta a gente só ficar fazendo cursos. E aí comecei a entrar em contato com essas pessoas e não rolou, simplesmente, assim, a aceitação que eu achei que eu teria, eu não tive. E aí eu falei, cara, e agora? São as pessoas que eu conheço. Ok, que a gente vai dar uma nova travada, né? Você entra em contato com 5, ninguém quer, você fala, putz, e agora? Aí vai mais 5, não, peraí, deixa eu repensar, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não cheguei a entrar em contato com uns 40 no primeiro momento. E aí eu falei, eu preciso definir o que que eu vou fazer, como é que eu vou seguir com isso. E isso a gente já estava em outubro, novembro, outubro. E aí eu falei, cara, eu preciso definir qual que é o meu foco agora. Não adianta também eu ficar. E é uma coisa que a gente sempre fala no podcast também, que é um degrau de cada vez. Não adianta eu querer abraçar o mundo de uma vez só. E aí eu falei, eu preciso entender qual que é o meu foco agora. E aí eu decidi que o meu foco, e eu comecei a construir isso, né? Qual que é o meu foco? O meu foco é que as pessoas me conheçam pelo que eu faço agora, porque eu sempre fui a Maria de shopping. E agora o meu foco é que as pessoas saibam o que eu faço. Então, primeiro ponto. E aí, a partir disso, as pessoas precisam entender como que eu transformo vidas. E como que eu vou resolver a dor de todos eles. Porque hoje mesmo eu estava preenchendo um briefing aqui de uma estratégia que a gente está trazendo para as redes sociais. E aí, quem é o seu cliente? Eu falo todo mundo. Quem respira? Quem respira é o meu cliente. Porque hoje eu li uma frase ontem, acho que está até aqui. Eu li uma frase ontem, eu fui comprar um produto e aí tinha uma frase, tá até aqui, eu vou mostrar. Olha que mágico. Rico é quem tem tempo. E aí eu falei, cara, é isso. Rico é quem tem tempo. E hoje em dia todo mundo reclama que não tem tempo. Então todo mundo é meu cliente porque eu vendo tempo. Eu entrego tempo de qualidade para as pessoas, porque eu executo as coisas para disponibilizar mais tempo para elas. E eu preciso falar sobre isso, eu preciso que as pessoas saibam que é isso que eu faço, eu preciso que as pessoas entendam que elas precisam de mim. E como que eu vou fazer isso? Através do networking. E foi aí que surgiu essa palavra, e foi aí que surgiu esse desejo. E aí, depois, conversando com essa mesma grande amiga que me indicou, o Dani, que é minha sócia no podcast também, falei, cara, a minha palavra para esse próximo ano, né? A gente estava finalizando o ano de 2022, vai ser networking. E ela vai orientar todas as minhas tomadas de decisões. Tudo que eu decidi, tudo que eu tiver na dúvida, se eu vou seguir para um lado, se eu vou seguir para o outro, se eu vou fazer desse jeito, se eu vou fazer daquele, essa palavra vai direcionar a minha decisão. E a minha palavra para esse ano é networking. E foi assim que começou. Porque eu queria simplesmente, primeiro, assim, eu falo que o foco inicial é esse. Quero que as pessoas me conheçam, quero que as pessoas saibam o que eu faço, eu quero que as pessoas saibam como que eu posso ajudá-las, eu quero que as pessoas precisem de mim, que elas entendam que eu sou uma necessidade na vida delas, eu quero me tornar desejo para essas pessoas. Mas o meu objetivo final, claro que é venda. Claro que eu quero vender o meu serviço. Claro que a gente tem todo esse posicionamento de propósito, de entregar, de ser legal, de que as pessoas precisam, que eu quero ajudar o outro, mas claro que a gente precisa de dinheiro na conta. Claro que eu precisava vender. Então eu desenvolvi isso em cima desse objetivo final, mas eu entendi que eu precisava desse caminho, que não ia ser assim. Que não ia só ser eu ligar para um amigo e falar, olha, eu tô fazendo isso agora, você não quer? Então, assim, Uhum. claro que é um processo, claro que as pessoas, que os amigos também têm que entender, mas eu acho que até os amigos, até as pessoas próximas começam a valorizar quando vê que os outros estão valorizando. Uhum. Então, isso também é um marco, assim, sabe? Até dentro de casa mesmo. Minha mãe, até hoje, eu tava com a minha mãe no mês passado, e eu falando, nossa, peguei uma cliente grande agora, e não sei o quê. Ela falou assim, Maria, mas você vai dar conta? Eu falei, até as pessoas que estão perto, até as pessoas que estão próximas precisam que outras pessoas nos deem credibilidade para que a gente tenha credibilidade dentro também. Então foi a partir Perfeito. daí que surgiu o networking na minha vida. Muito bom, muito bom. Só nessa tua fala já tem várias chaves, assim, né? Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa aí. E aí eu quero aproveitar para ouvir de vocês, para a gente medir a febre de quem tá online aqui com a gente. É, quem tá aqui que desconhece networking, não sabe nem do que a gente está falando, só para Pra gente saber situar. de onde a gente começa. Só para dar uma situada aqui. Quem nem conhece, não sabe do que a gente está falando, coloca. Eu não sei. Ou então fala que sabe, né? Pelo menos pra Ou gente sabe, saber a intenção. boa. Manda um joinha ou não tá tudo bem. Só pra gente
te situar, porque eu queria muito que tu trouxesse pra gente quais foram os teus primeiros movimentos, porque hoje eu tenho a oportunidade de estar muito perto de pessoas que estão dando esses passos, né? E sei que tu também, mas que estão dando esses passos para empreender, né? E às vezes sai de uma realidade onde a gente nem, né, era só cumprir horário, tinha hora para chegar, horário para Deve ser, né? sair, não sei nem o que que é isso, não sei, não sabia nem que eu tinha que movimentar para vender, eu achei que, né, ia chegar, Deus ia enviar, não que não envie, né, porque ele envia também, mas Também. eu achei que ia cair do céu, assim, e aí, ok, entendi que tenho que fazer networking, mas tá, por onde que eu Pode. começo, né? Uhum. Isso aí. Ó, a maioria O já pontapé. sabe ou já tá falando aqui que tem que retornar, que é essencial para a vida. Deixa Ó, Casa Fof eu lembrar. é lá do mesmo grupo de networking que eu, tá respondendo aí. Não conhecia, tive o primeiro contato, estou amando. Ah, que massa. Que massa. Ó, networking é tudo na nossa vida. Eu sei, mas não consigo fazer. Ó, Uhum. a maioria que sabe. Depois que entrei na assistência virtual, preciso retornar ao networking. Eu não conhecia, tive o primeiro contato agora. Relacionamento é tudo então bora. Tá todo mundo inteirado, Tá todo né? mundo dentro Se, que, da página, né? se quiser até dar uma introduzida da tua percepção sobre networking, até porque Tá. a ideia aqui nunca é a gente ser teórica, né? A gente Sim. trazer o conteúdo mais simples, prático É. possível. Mas assim, resumidaço, networking é a gente estabelecer novos contatos, basicamente. Seja para um fim profissional, seja para um fim pessoal, seja para um fim qualquer, com um objetivo pontual. Mas networking, ele basicamente é estabelecer novos contatos, conhecer novas pessoas. E a partir disso, atrair o seu propósito, que no meu caso, e no caso que a gente está conversando aqui, é atrair clientes e fechar novos negócios. Então, qual que foi o meu primeiro ponto, meu primeiro passo? Uma grande amiga fazia parte de um grupo de networking. Eu estou em Belo Horizonte. Não sei se vocês perceberam pelo meu sotaque. Bem mineira, coisa pouca. Então, eu estou em Belo Horizonte. Uma grande amiga que, inclusive, tinha trabalhado comigo em shopping e tinha feito essa transição de CLT para empreender há um tempo atrás, antes de mim. E aí foi uma pessoa que eu busquei quando eu comecei. Falei, olha, estou fazendo essa transição, quero saber como é que foi o seu caminho. Então, primeira coisa, voltar ali em pessoas que você admira, em pessoas que você acha que podem contribuir, porque eu tinha olhado que ela já tinha feito o mesmo caminho que eu há um tempo atrás. Então, deixa eu ver o que foi aqui que ela fez também que foi legal, o que ela pode contribuir comigo e vice-versa. Então, fui nela e aí ela me trouxe. Maria, ó, já te dá o que eu errei aqui na frente, que pelo menos os mesmos erros que eu cometi, você não vai cometer. Cometa outros. E entrei para um grupo de networking que fez diferença para mim no meu início. Falei, bacana, como é que faz? Então, foi, o meu primeiro passo foi esse grupo que eu faço parte hoje. Chama Mulheres que Despertam Juntas. Quem tiver interesse em dar uma olhada no Instagram, é bem legal. E ele é um grupo de networking exclusivo para mulheres. Então, acho que é um diferencial muito legal também desse momento que a gente está vivendo, da gente entender que esse empreendedorismo feminino, desse relacionamento feminino, ele não precisa ser de rixa, né? Não precisa ser de competição. Ele deve ser de ajuda, de apoio, de contribuição. A gente passa os perrengues muito semelhantes. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente cuida da gente, ou quase nunca, a gente cuida de filho e a gente empreende. Então, são desafios diferentes de uma realidade masculina. A gente tem que entender que é diferente. E a gente precisa se apoiar. Então, esse foi um ponto que fez diferença para mim. E aí eu fui na primeira visita nesse grupo para eu entender como é que funcionava. E como é que funciona o grupo? Você chega lá, tem uma palestra sempre para contribuir com a gente, com algum conhecimento. Então, as próprias meninas que fazem parte do grupo fazem uma palestra trazendo conhecimento para a gente de outras áreas que geralmente a gente desconhece. E depois, todas as mulheres ali presentes, são cerca de 70 mulheres por encontro. Então, é muito rico. E todas as mulheres ali presentes pegam o microfone e apresentam o que faz. Então, eu sou a fulana, eu faço isso, o meu diferencial é esse e eu posso te ajudar dessa e dessa forma.
Então, ele é um networking muito rico, porque não é, eu falo que não é um networking só de entregar cartão, que a gente vê muito isso também, né? Ah, vou num evento, porque vai ter muita gente do meu contato, e aí você só troca com quem você conversa. Nesse caso, é um networking rico, porque você escuta todo mundo falando, e você fala, preciso disso, preciso daquilo outro. Ou alguém que eu conheço precisa disso, alguém que eu conheço precisa daquilo outro. E aí, eu fui nessa primeira reunião, foi meu primeiro passo dentro do networking, foi me associar nesse grupo de mulheres de networking feminino, de empreendedorismo feminino. E aí eu entrei nesse grupo em novembro, que foi assim que eu tomei a decisão de que networking ia ser a minha palavra. E aí eu me associei nesse grupo em novembro. E a partir dali eu comecei a me movimentar. Porque o que é um ponto que eu falei aqui antes, não é só entrar. Oi, 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 voltei. Voltou. Ah, travei aonde? Agora Onde eu foi. parei? E eu tava no mudo falando, bem louco. Ô, Jesus. Onde eu É, parei? Estavas falando sobre tu ter se associado nesse grupo de mulheres, onde tu Tá, e aí escuta as eu outras entrei. pessoas falando, e aí vai lembrando que tem contato, né, consegue Todo mundo se indicar, tem pessoas que precisam daquilo indica. ali. Legal. E aí, uma coisa que eu acho que é bem legal, que eu sempre falo para as pessoas, eu convido sempre mulheres que estão começando, ou que estão numa fase de transição, ou que estão reclamando comigo, que não estão vendendo. Eu sempre convido para ir no grupo, porque foi mágico para mim, eu acredito que possa ter ser mágico para todo mundo, na verdade. Só que o que eu sempre digo é, não é só chiar, não é só a realidade, tá ali, não dá ainda E pra tá mim. travando novamente. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui a janela para ver se melhora. Se Deus manda uma internet por cima aqui para melhorar. Agora tá voltando. A tua imagem ainda tá fraquinha, Aham, mas tá, te ouvindo, estamos de volta. tá. Então Aí vamos lá. acho Eu vou que tentar foi falar ali. mais devagar. Isso. E aí eu sempre convido mulheres para irem para o grupo fazer parte, porque eu acredito que possa ser transformador para todas. Mas o que eu sempre falo quando eu convido é que não é só estar presente. Não é só você estar ali, sentar na cadeira, escutar e ir lá e fazer a sua apresentação. Você tem que se fazer presente. Então, acho que foi isso que mudou a Josi. Muita energia. A energia. Ó, tá vendo? Aí a Josi fala, explode geral também. A gente não tá dando conta. A internet não vai aguentar. A internet não dá conta da gente. Vamos lá. Estamos, agora não tivemos, mas acho que estamos te ouvindo. Voltei. Fui fazer um recurso técnico. Boa. E aí, então, voltando. Não é só sentar É, na cadeira e esperar, né? não é só sentar na cadeira e esperar, a gente precisa se movimentar. E eu acho que foi essa a grande diferença da minha atuação ali dentro, de se fazer presente, sabe? Então, assim que eu entrei, eu falei, como é que eu faço para dar palestra? Como é que eu faço para participar? E tinham vários cursos gratuitos, eu fui fazer os cursos e tal. E me fazer diferença, e é o que eu sempre falo, porque a gente está ali, são 70 mulheres apresentando e é muito legal, 70 mulheres apresentando. Cara, mas são 70 mulheres falando na cabeça de 70 mulheres. Como que eu vou me diferenciar em relação a isso? Sabe? Então, assim, eu quero que a pessoa saia daqui lembrando de mim por algum motivo. Não que eu era mais acima das mulheres. Então, eu comecei a mudar a minha forma. Eu canto, na hora que eu vou me apresentar, eu canto. Eu faço várias coisas, eu combino com as minhas amigas de fazer uma ola. Então, as pessoas vão lembrar que eu tô ali, que eu fiz alguma coisa diferente, entendeu? Então, eu acho que é a gente se fazer perceber perante a multidão também, sabe? Porque
E isso também funciona para a internet. A internet hoje é multidão. A gente precisa se diferenciar, a gente precisa se marcar de alguma forma. Então, acho que esse é a grande ponto de networking também. De você estar ali, mas de verdade, né? E eu vejo muita gente falando, inclusive do grupo, mas o grupo não tá fazendo sentido pra mim, eu não tô tendo retorno financeiro. Eu falei, mas e você? Tá fazendo o quê? Eu tô indo todo encontro. Não, mas indo em todo encontro qualquer um faz. Então vamos movimentar também. Então esse foi meu primeiro passo e que foi bem representativo para mim, ainda é. Hoje eu já assumi uma posição dentro do grupo de madrinha, então eu tenho tarefas ali dentro, né? Eu executo algumas coisas, então acabei já assumindo uma posição de referência ali dentro, então isso também faz diferença, porque as pessoas acabam passando mais credibilidade, mais autoridade, e ou eu estava fui fechar meu mês de junho, né? O financeiro, e o mês de junho, 63% do meu faturamento de junho vem desse grupo. 63%. Então, não só de gente que está ali dentro, mas de gente que está ali dentro que me indicou para outras pessoas. Se eu não tivesse ali, não teriam me conhecido e não teriam me indicado. E assim, gente, 63% de um faturamento é quase que a empresa não existiria se não fosse isso, sabe? É muito representativo. Mas é gastar energia com isso, né? Eu tava, eu tava conversando com a minha prima. Vocês estão me ouvindo bem? Eu recebi uma ligação aqui no meio e às vezes isso pode influenciar meu áudio. Vocês estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo bem. Tá. Antes de entrar aqui, eu tava conversando com a minha prima que mora em Portugal. Não, agora não tá mais em Portugal, agora tá na Romênia. Que ela é chique assim, né? E aí a gente tava conversando e eu comentei com ela sobre algo que eu aprendi esses dias, que foi sobre mentalidade, né? Porque muita gente trabalha também mentalidade para quem tá saindo do formato tradicional de trabalho, né? E entrando agora, saindo do CLT e começando a empreender. Uhum. Porque a gente vai ter que fazer alguns ajustes, sim, de mentalidade, porque eu sei que esses movimentos que a Maria tá trazendo agora, às vezes pode até assustar quem tá dando esses primeiros passos, né? Então, assim, cara, ok, ela tem essa energia toda, ela já sai querendo pegar o microfone, e eu, tipo assim, como não consigo, né? Fica distante demais para mim. Então eu quero complementar essa fala porque algumas pessoas podem se sentir tocadas por essa fala da Maria e bora, e acho que é isso aí mesmo, né? É energia para isso, a gente tá aqui para compartilhar. Pega e vai já transformar o que tá recebendo aqui, vai entregar isso em forma de energia também no teu empreender desse momento agora, né? Mas para quem se sente ainda um pouquinho travada, o que eu tenho para dizer é que existem algumas dinâmicas já nesse bastidor, ainda para quem está frequentando aos pouquinhos, ainda está só ali fazendo parte, ainda não tem essa segurança para ir lá e representar e liderar, ir à frente e tal, que a mentalidade próspera, ela está focada no plantio. E a mentalidade escassa, né? Eu diria rico e pobre, mas assim, a mentalidade de escassez, ela tá focada somente na colheita. Então, o que eu gostaria de trazer aqui, especialmente em movimentos de networking, porque a minha virada de chave, curiosamente, foi através do W2W, que é um grupo de empreendedorismo feminino também, né, que tem no Brasil todo. Eu fazia parte no de Floripa, quando me mudei para Blumenau também fiz parte. Então, assim, essas conexões com quem empreende, com quem está passando pelos mesmos desafios, né, como a Maria trouxe, isso muda internamente, assim, ainda que a gente não consiga pegar o microfone, a gente já sente isso ser transformar de alguma forma na nossa postura, a nossa visão, as nossas intenções, enfim, tudo já muda, porque a gente até então estava conversando só com a nossa família, às vezes com os pais que gostariam que a gente fosse concursada, tivesse uma segurança X, Y, Z, né? Tivesse ido para maior, né? Estabilidade, empreender não traz estabilidade, não, né? Não tem a experiência para embasar isso, porque a gente sabe o quanto que o empreendedorismo traz e potencializa muito, né? Se a gente sabe administrar. Cara, acelerar a velocidade de crescimento em
em pouco tempo, né? Sim. Então, a gente dentro das dinâmicas de networking inseguras, dá pra gente ajustar. Eu tenho uma história para compartilhar aqui, que uma vez eu fui recentemente, tá? Até foi aqui em Blumenau, e eu vi algumas meninas que não conseguiam nem olhar nos olhos das outras pessoas. Eu passei na frente de uma delas especificamente buscando conexão pelo olhar, porque eu também, apesar de eu falar aqui e de dar aula, eu não sou a pessoa mais solta e descontraída para começar e puxar assunto, assim, networking, não sou muito dessa, geralmente eu fico mais no meu canto, sou de observar, vejo quem que eu conectei de alguma forma, ou que me despertou alguma coisa, né? Então eu não, também não sou muito dessas da linha de frente. Depois que eu fiquei, que eu tô mais íntima, daí eu me solto, né? Mas É, sim. tem todo um tempo de maturação, assim, né? Me reconheço Uhum. assim. Mas eu passei na frente dela umas 3 vezes buscando o olhar dela, e ela, do jeito que ela estava fixada em algum ponto, olhando para a parede, para cima, ela ali permaneceu. E eu tentava buscar com olhar e com um sorriso, e eu não consegui conectar com aquela pessoa. E ela estava sozinha, dava para ver que no grupo tinham vários grupos. E essa pessoa estava sozinha, olhando fixo para o teto, para a parede, e eu não consegui conectar com ela. Então, se pegar no microfone ainda parece algo grandioso demais, vai no simples, né? A história do próximo degrau, a gente pode até almejar e desejar ser a pessoa que pega o microfone, que vai lá e sabe falar do nosso negócio, mas provavelmente isso não vai acontecer na tua primeira experiência de grupo de networking, né? Então, Sim. que intencionalmente tu vá disponível para Isso. olhar para as pessoas, para ouvir as histórias das pessoas, para conhecer outros negócios e falar: ah, que massa! Eu não Uhum. sabia que existia uma pessoa que fazia esse tipo de serviço ou que entregava esse tipo de produto, né? Eu não sabia que esse personalizado específico aqui, nossa, eu nunca tinha visto, Sim. né? E se abrir e curiosidade, perguntar, olhar no olho, um sorriso, uma abertura mesmo Sim. nem que seja no 1 a 1. É. E isso é muito legal de você trazer, porque eu também, nas primeiras vezes que eu fui no grupo, eu me tremia inteira para pegar no microfone, uma suadeira danada, ficava mais na minha e tal. Então é com o tempo mesmo. Até eu que sou super pra frente, é com o tempo de você criar confiança, de você se sentir segura num lugar, de você. E assim, eu acho que a gente tem uma insegurança, mesmo que a gente tenha muita confiança no que a gente faz, a gente tem uma insegurança de saber como que o outro vai receber aquilo. Então, acho que até você fazer um reconhecimento de território, para você entender quem são as pessoas que estão ali, como que elas vão receber isso, como que elas conversam, sobre o que elas falam. Tipo, um fantástico mesmo. Quem que são, onde estão, o que comem. Até você fazer esse reconhecimento de território, custa um tempo. Eu, assim, nas minhas 3 ou 4 vezes que eu fui primeiro, foi suadeira, tremedeira, não falei nada que eu queria falar. Tanto que depois de um tempo, quando eu comecei a me soltar, algumas pessoas vieram falar assim: agora que eu tô entendendo o que você faz. Eu achava que você tinha um software, sistema que fazia tudo lá pra gente. Então, assim, várias pessoas me falaram isso. Então é com o tempo mesmo. E a gente vai aprendendo a falar do nosso negócio falando. O nosso negócio é um negócio muito difícil de se explicar. Então é com o tempo que a gente fale, que a gente explique e explica pra gente mesmo. Enquanto você tá falando, é quase uma terapia. Enquanto você tá falando, você vai entendendo e aí você vai amadurecendo a ideia e aí você começa a falar melhor. E é um grande segredo também, através do networking que a gente traz, é de saber falar do nosso negócio. Porque se você não fala, você não aprende. Você tem que falar, você tem que errar 3, 4 vezes, você tem que voltar pra casa e falar assim: falei nada, tudo que eu falei foi uma bosta. E aí depois você vai trabalhando em cima disso e melhorando para que as pessoas entendam. A minha última apresentação lá no grupo, tem um vídeo no meu, tem um Reels no meu Instagram. Depois, quem tiver curiosidade, vai lá. Isso eu cantando, né? Eu cantei. Devia ter amado mais, ter chorado mais, devia ter trabalhado menos, me importado menos com problemas pequenos. E eu falei: gente, eu desejo que você trabalhe menos, que você se importe menos com problemas pequenos e me manda que eu me preocupe, eu trabalho. E aí as pessoas começam a associar. Nossa, é isso, então. E aí eu falo muito sobre isso, que cada dia uma pessoa vai se identificar com o que você diz. E eu aprendi que não é
adianta, porque eu hoje, na minha atuação, na atuação da Liberty, dentro da assistência, né, a gente faz financeira, administrativa, atendimento ao cliente, gestão de recursos. Mas eu já entendi que não adianta eu chegar lá com 30 segundos e querer falar de tudo. Não vai dar, ninguém vai entender bolhufas. Então, cada semana Voltou, voltei. voltou. Parou nos 30 segundos. Não dá para falar em 30 segundos. E aí eu já entendi que em cada semana eu preciso falar de um assunto diferente. Então, em uma semana eu chego e falo de financeiro. E aí eu já entendi que eu tenho que tratar da dor do cliente. Não adianta eu só ir vender o meu negócio. Eu tenho que falar da dor. Eu chego lá, aí a semana que eu vou falar de atendimento ao cliente, eu chego e falo assim: sabe quantos atendimentos você fez no mês passado? Você não sabe. E dos que não fecharam, você sabe por que que eles não fecharam? Você não sabe. Pois é, você precisa saber, você está perdendo venda. É isso que eu faço para você. Aí a pessoa começa a organizar aquilo na mente dela e saber como que eu estou resolvendo o problema. Então é isso, assim. Mas são coisas que a gente descobre o quê? No caminhar. As minhas primeiras vezes foram uma porcaria. Todo mundo achava que eu tinha um software que resolvia problemas. Isso não é. Então é com o tempo, é no processo mesmo. Que legal, bem legal. E essa construção dentro de um único grupo, né? Eu acho que parece que foi o teu caminho. Eu não sei se tu já teve a experiência de fazer fazer parte de outros grupos de networking. Uhum. E como é que foi? Então, Sair desse grupo específico onde tu até já lidera alguma coisa aí, né? o que que eu tenho feito ainda? Eu tenho feito visitas em vários grupos, que não são só de networking feminino, que já é mais amplo, para apresentar o meu negócio. E assim, eu acredito que todos os que eu fui até hoje, a gente sai com uma lista de contatos. E aí, através dessa lista de contatos, eu não estou me associando a grupos, a outros, porque eu acho também que a gente tem que ter pé no chão, a minha palavra é networking, mas não adianta eu ir e trazer 50 pessoas interessadas que eu não vou conseguir atender. Eu não consigo atender. Se chegarem hoje 50 pessoas querendo me contratar, eu não consigo atender. Então a gente tem que ter esse pé no chão. E aí eu estou visitando vários grupos para eu entender qual que é a pegada de cada um, para eu entender onde que vai ter público para mim, onde que vai ser mais sucesso para mim. Mas aqueles contatos que eu saio dali, eu adiciono todo mundo no Instagram, eu mando mensagem para todo mundo: oi fulano, tudo bem? A gente se conheceu e não sei o quê. Dá uma olhadinha no meu Instagram, no meu Facebook, depois no meu site, depois me manda o seu também para a gente se ajudar e tal. Então assim, isso também é um formato de fazer networking, às vezes não com a frequência que eu tenho lá no grupo das mulheres, mas eu tô conhecendo pessoas, eu tô abrindo meu leque. Eu tenho um CRM hoje, eu tenho uma lista de contatos que amanhã, quando eu conseguir atender 50 pessoas, eu vou correr atrás. Então, acho que é isso, assim. Primeiro a gente tá pronta para receber e saber também colocar o pé no chão, sabe? Perfeito. E como que tu faz para pegar o contato de todo mundo na prática? Então, esses grupos de networking que eu visitei, o BNI eu acho que é nacional, né? Acho que tem BNI no Brasil inteiro. E o BNI é uma ferramenta. O BNI é incrível. E ele tem só aqui em Belo Horizonte, acho que são 20 BNIs. E aí o BNI ele entrega pra gente uma folhinha com o contato de todo mundo que tá ali. Até tenho aqui, ó. Todo mundo, o nome e contato. Lá, vou pôr no xizinho, todo mundo que eu conversei, ó, xizinho, sim. Então eu volto com essa lista e eu vou entrando em contato com todo mundo. Todo mundo é possível cliente. E assim, eu posso ser possível cliente deles também. É uma troca, né? Todo mundo se ajudando. Então hoje, assim, eu acho que não existe uma coisa que alguém chega pra mim e fala assim: você conhece alguém que faça isso? Conheço. Eu conheço alguém que faça tudo. Então, assim, da mesma forma que as pessoas vão me indicar, eu também indico as pessoas, sabe? Então, isso é muito mágico, é uma troca mesmo, é o que a gente estava falando lá no começo. Não adianta a gente querer só receber se a gente não der. Então, vamos lá. E é muito legal, dentro desse grupo de mulheres que eu faço parte, a gente fala quinzenalmente, a gente preenche um relatório falando tudo que a gente trabalhou no período. Quantas pessoas eu indiquei, quantas pessoas eu recomendei, quanto eu vendi nesse período, com quantas pessoas, sabe? Todo o negócio para a gente conseguir metrificar o resultado que aquele grupo está gerando também, porque a gente investe. Eu pago uma mensalidade ali dentro. Então, assim, para a gente conseguir metrificar o retorno que isso está dando. Então, claro que tem a emoção, mas tem que ter a razão também, né? A gente fala que os dois pilares do grupo é sucesso e felicidade.
E eu acho que é a base mesmo, porque se os dois estão equilibrados, a gente consegue, de fato, ficar vendo o que eu estou buscando no grupo de network. Dinheiro no bolso e fazer contatos, né? Porque eu brinco que é quase uma terapia também. A gente que trabalha de home office, a gente fica preso dentro de casa e a gente convive com pessoas só aqui, no online. É muito difícil ser encontrado numa reunião presencial. E quando eu saio para ir, é uma oportunidade, assim, de trocar ideia, de conversar, de abraçar. Então, é quase que uma terapia. E trocar ideias com pessoas que passam perrengues semelhantes é maravilhoso. Maravilhoso, assim. Tem contribuído muito e eu tenho feito amizades ali dentro. Então, é bem mágico. E desperta insights como o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está sentada, né, conversando e trocando experiências sobre um assunto específico, mas é isso que a gente acaba fazendo quando a gente está nesse meio, né? A gente vai encontrando assuntos em comum, e aí eu não sei se vocês têm essa sensação, quem está assistindo agora, de assim, metrificar. Vou focar em metrificar meus movimentos aqui. E aí a gente já sai com um plano de ação, inclusive. Se a gente está na intenção certa e na postura certa, eu já capturo uma informação que veio de alguém que às vezes empreende fazendo docinho, de uma área que nem, né, nem está conectada diretamente, necessariamente, porque até isso eu me surpreendi fazendo parte de grupos de networking. Porque a gente vê que dá para fazer conexões com negócios A gente nem muito imagina, diferentes né? É. e que no fim tem tudo a ver. Se eu trouxer essa área Essa nada a ver pegada. para mim, vai dar boa. Eu vou entregar É, algo interessante para o meu cliente final, né? Algo inclusive inovador muitas é. vezes. É muito legal. Isso é muito legal mesmo, porque essa troca ela é muito real. Por exemplo, a gente teve na última encontro uma pessoa que fez a apresentação que ela tem uma loja de personalizados. Ela faz produtos personalizados. E aí eu falo assim, tá, muito legal, posso comprar de presente no Dia dos Pais, no Dia das Mães, acho muito legal. Tá. Na hora que ela apresentou o negócio dela, eu falei, cara, personalizado, é isso. A gente tá falando sobre o personalizado em si, e o meu trabalho também é personalizado, sabe? Então é uma pegada que, tipo assim, tudo se envolve. Aí, nessa próxima terça-feira, uma pessoa vai falar sobre. Ela tem uma empresa de mesa posta. Mesa posta. Ai, E aí eu falei, o que ela vai adoro. contribuir, né? Ela faz jogo americano e tal, o que ela vai contribuir? Aí o tema da palestra dela é relacionamentos em torno da mesa. Cara, relacionamentos em torno da mesa a gente faz o tempo inteiro. A gente faz com a família, a gente faz numa reunião, a gente faz a todo momento. Então sempre tem contribuição. Isso que eu acho mais legal. Sempre tem contribuição. E é fantástico, assim, a gente vai abrindo a cabeça mesmo para novos horizontes, sabe? Então é bem bacana, bem bacana. E também fortalecendo a nossa missão, que vai muito além de, como eu falo bastante aqui, né? Vai muito além de preencher planilha, vai muito além de fazer o atendimento por si só, né? É enxergar num jogo, a gente aprende muito com outras empreendedoras, porque se eu ainda não entendi exatamente o que eu entrego através do meu trabalho, lá a gente vai ter mais inspiração, mais criatividade, mais abertura de mente para a gente chegar nesse lugar e aí sim a gente consegue defender a nossa própria causa, né? E vestir a camisa da nossa própria empresa, porque muitas vezes é muito mais fácil eu vestir a camisa do meu chefe da empresa que eu tinha lá como Que já tá tudo funcionária, pronto, né? Já tá tudo e pronto. aí para falar dele eu conseguia, mas para falar da minha empresa eu não consigo e fico É, em dúvida, né? Do que eu é, faço, se o que eu faço tem valor mesmo ou não, é, né? é muito legal, é muito legal. E aí é muito legal você falar isso, porque rola também um apoio. Tipo assim, eu acabei de dar dois exemplos de pessoas que não têm nada a ver com a minha área, que são pessoas que estão de personalizados, de mesa posta, não tem nada a ver. Mas a gente tem uma troca, tipo assim, olha isso, Maria, olhei no Instagram, pode ser um insight para você fazer um post, ou para você pegar essa ideia. Então a gente está se lembrando e se apoiando o tempo inteiro. E mesma coisa, vice-versa. Eu mandei para as meninas esse dia, olha isso que legal, você pode fazer uma sequência de stories assim, assado. Passei tudo. Nossa, Maria, obrigada. Então rola essa troca, esse apoio, essa ajuda mútua mesmo. E assim, de verdade, sabe? Essa sororidade que a gente tanto fala e que parece tão inalcançável, ela rola de verdade, porque tá todo mundo a fim de se ajudar, sabe? E aí, e assim, vários feedbacks também. Tipo assim, hoje a sua apresentação foi péssima. Quem te ouviu pela primeira vez não entendeu nada do que você falou. Eu falei, realmente não tô no dia bom. Ah, então vamos sair, vamos tomar um café, ou vamos tomar uma cerveja pra gente conversar? E aí começa a rolar isso, e aí você sai dali com várias coisas, sabe? E essa troca é muito legal, muito legal. Você falou de vestir a camisa, olha como que eu tô hoje. Amém! Liberta.
E amei essa composição de cores, inclusive o azul com Viu? laranja. Eu amo. Eu sou bem do outono mesmo. E esse brinco é de uma menina do grupo, essa blusa é de uma menina do grupo, e o blazer também é de uma menina do grupo. Olha que legal. É E muito não foi massa, né? proposital, então eu acabei de pensar nisso. Que legal. Que legal. Eu vou ler o que que a Mercedes escreveu aqui. Ó, ela Deixa eu falou assim: esse ano eu entrei em um grupo de networking da minha cidade. Até cheguei a conversar antes com a Maria antes de entrar. Não sei se ela vai lembrar, e é muito lembro, super legal. Estou lembro. adorando. Super lembro, é muito legal mesmo. Que bom que você entrou, que eu despertei esse desejo aí. Que bom, já fico feliz, ó. Preciso achar esse grupo em São Paulo. Pesquisa o BNI. BNI com certeza vai ter em São Paulo, tenho certeza. É, É bem legal. o W2W eu sei que também tem, Tem, tá? também tem no Brasil O todo. W2W eu não sei quais são as cidades que tem, Mas São mas Paulo, provavelmente. é bem provável. Não tô muito atualizada nesse momento, mas sei que tem. Mas assim, ó, Sebrae vale a pena, né? Tem alguns. Se pesquisar grupo de empreendedores em São Paulo, né? Vai aparecer. Ali no Google mesmo tu vai encontrar, às vezes no próprio Instagram. Depois a gente pode até abrir uma caixinha para compartilhar, para Boa, perguntar quem tem boa. indicações ali. Em E a várias gente cidades, né? a gente troca e vai Se falando divulga. cidade e Legal. qual grupo, e aí a gente se ajuda também a divulgar esses grupos, porque é muita potência É. mesmo, né? E é o que eu falei, não só de negócios, mas de pessoal mesmo, de terapia, sabe? Esse relacionamento faz muita diferença. É muito bacana. É muito bom pra gente mesmo, que eu acredito que a grande maioria aí trabalha em home office, então faz muita diferença pra gente ter esse apoio, assim, também. Fora o aprendizado, o crescimento, que eu falo que a venda é a consequência, sabe? Porque o processo, assim, é muito rico. Sim. E como venda é energia, o que acontece é que a gente eleva a nossa vibração porque a gente vê pessoas passando por desafios semelhantes, pessoas que superaram grandes desafios, às vezes desafios 1000 vezes maiores do que o que eu estou vivendo agora, e ela tá lá cheia de luz, cheia de energia, acreditando super no negócio dela, e acabou de passar por um perrengão, assim, já aconteceu isso comigo. E aí o cara, o que que eu tô aqui Resmungando, lamentando lamentando. o tanto que eu tenho de oportunidade aqui e não tô fazendo nada com isso. Então, bora, vamos voltar. Então, dá aquela situada e aquela reenergizada mesmo para que a gente possa, de fato, chegar em resultados, porque não adianta a gente ficar só indo, às vezes, para a estratégia, para o racional, para a equaçãozinha, né? Se eu fizer tal coisa, se eu postar 3 vezes por dia, significa que eu vou ter X resultado, e às vezes a tua energia tá lá no É, chinelo, já tá toda torta, e aí é, esse grupo ele vai te colocar para cima, tem gente que te apoia, tem gente que vai trocar, enfim, né? E a gente volta recarregada. exato. E uns tapas na cara que a gente está precisando, às vezes, levar também, a gente toma, porque é importante. É importante. E às vezes a gente não enxerga de dentro algumas coisas, né? E aí alguém de fora olha e fala assim, Maria, isso não foi legal, não gostei. Por que que você fez assim? Você já pensou em fazer de outra forma? Fala, nossa, não tinha pensado, obrigada, foi ótimo. Então é construção também. Eu quero trazer dois dados aqui, Dani, que eu acho que são bem importantes quando a gente fala de network. O primeiro dado é uma pesquisa que saiu no final de 2021, que 85% dos negócios que você ainda vai fazer são provenientes de pessoas que você ainda vai conhecer. Olha isso, cara. 85%. É uma porcentagem, assim, de falência quase. Se você não conhecer novas pessoas, você vai deixar de fechar 85% de novos negócios. E eu acredito que 15% não vai te levar ao sucesso. Então, esse dado é muito importante. E o outro dado que eu acho que é muito importante é que 92% das pessoas falam que acredita que se sentem mais confiantes em trabalhar com alguém ou contratar ou comprar alguma coisa quando alguém recomenda ou indica. 92% das pessoas. Então, quando a gente está num grupo que as pessoas indicam, recomendam, falam, conheço, pode ir, pode confiar e tal, a gente tem muito mais chance de fechar novos negócios com uma pessoa que você nunca viu. A pessoa vai falar assim,
fulano me indicou você porque falou que você vai resolver o meu problema. Acabou, a indicação, acabou. A chance de você fechar aquele negócio, assim, é muito maior. Então, acho que são coisas bem relevantes pra gente pensar. Porque às vezes a gente gasta muita energia com Instagram, com redes sociais, que são pessoas que nunca te viram, que não te conhecem, que você não sabe de onde vem, a procedência daquilo e elas também não sabem a sua. A possibilidade de você fechar alguma coisa por ali é muito inferior, muito ínfima, perto da possibilidade de você fechar alguma coisa por uma recomendação, por uma indicação. Então, às vezes, entrar em um grupo de networking não vai ser o caminho mais fácil para você, ou nesse momento você não está podendo fazer esse investimento, ou qualquer coisa nesse sentido. Cara, vai trabalhar num café, conheça novas pessoas, troque ideia, fale sobre o seu negócio, dentro do Uber, em qualquer lugar que você tiver. Uma pessoa que te conhece, ela vai te recomendar e você vai fechar novos negócios com maior possibilidade. Então, a gente está falando aqui hoje de um grupo de networking, mas existem mil outras opções e oportunidades para se fazer networking. Você ir num evento, você ir numa feira que faz sentido, que seu cliente em potencial vai estar ali dentro, ou você trazer autoridade, o podcast mesmo, que eu lancei esse ano com uma sócia, ele é fruto também da palavra de networking, sabe? Porque através dele, primeiro eu faço networking com todas as pessoas que eu estou convidando para ir ali, para falar do meu negócio. Segundo, eu trago autoridade para o meu nome, para minha marca. As pessoas estão me vendo ali toda semana falando sobre o assunto, vendo que eu entendo do negócio, vendo que eu tenho propriedade para falar de várias coisas. Então isso traz autoridade também. Ah, não consigo me movimentar. Cara, fala sobre o seu negócio, é o que a gente falou. Você só aprende falando. Abre a câmera e fala para você guardar o vídeo. Você guarda ele. Daqui a pouco você vai construir isso de uma forma melhor. Então, são inúmeras formas de a gente fazer novos contatos para a gente ter essa oportunidade de 85% de mais negócios. Maravilhosa. Até porque para que a gente possa ter pessoas que acreditem no nosso negócio, a gente precisa começar pela gente, né? Exato. Então, se eu duvido, se eu ainda estou em cima do muro, se eu desconfio se esse é um bom caminho ou não é um bom caminho, se vai dar resultado bom ou não vai dar resultado bom, e eu ainda estou nesse lugar, esse movimento de repetição que a Maria está trazendo vai fortalecer a tua própria causa, né? De lambuja, tu vai para contribuir, tu vai para fazer, para entregar, né? Vai nessa intenção, mas ao mesmo tempo tu tá ali fortalecendo a tua causa, fortalecendo o teu objetivo. A cada vez que eu tô aqui numa quinta-feira, eu tô relembrando e fortalecendo a minha missão aqui. Isso. E a gente Exatamente. precisa fazer esse movimento, porque movimento gera movimento. E networking é um dos grandes canais de movimento. Isso. Exatamente. É E fonte de aí, energia. é isso, de se movimentar, de se acreditar, né? Eu falo isso. Eu acredito tanto no meu negócio que eu contrato pessoas para fazerem as coisas para mim, porque eu acredito que, de fato, outras pessoas fazendo algumas coisas para sua empresa vão ter um resultado muito melhor do que você mesmo fazendo. Eu sei, eu conheço, eu faço para várias empresas, mas na minha empresa não sou eu que faço, porque eu acredito fielmente no meu negócio. E eu acredito fielmente que isso traga resultado para as pessoas. Então, o primeiro passo é esse mesmo, acreditar. Acredita primeiro para as pessoas conseguirem acreditar em você. E no nosso caso de prestação de serviço, essa parte da pessoalidade, de saber que a Maria, essa pessoa que acredita nisso, que acredita naquilo, que teve essa experiência e bagagem, ela compartilhou essa experiência e bagagem que ela teve, faz com que essa ideia de sistema, de Ludo Magalu, né? É um robô que vai me atender. Como assim que eu vou jogar para alguém que eu não conheço os meus dados internos de financeiro, os dados dos meus clientes, né? Como que sem confiança, sem pessoalidade, sem saber quem é, sem ter essa referência e conexão, como que eu vou entregar? Então a gente facilita essa conexão, né? Exato, é isso mesmo. E deixa eu te perguntar, tu trouxe várias coisas maravilhosas do networking e o que já trouxe de benefício, o que te faz crescer e tudo mais. Tens algum desafio grande para compartilhar que tu já tenha vivido dentro dessa experiência com networking? Então, acho que o primeiro desafio foi o que eu mencionei do volume, né? Porque quando você vai, você tem que estar preparada para receber também. E aí as pessoas, nossa, gostei. E foi quando, de fato, a Liberty ganhou força e se tornou uma empresa de fato, que eu falei, agora o negócio está funcionando. Porque começou assim,
Ah, me faça uma proposta. Então, a primeira vez que eu conversei com pessoas desconhecidas para apresentar uma proposta, para fechar um contrato, e eu querendo mostrar, passar a impressão e a sensação que, de fato, que a empresa é uma empresa, que o negócio é sério, então você dá uma suada. Tipo assim, agora eu preciso disso, agora eu preciso colocar para rodar, agora o negócio precisa funcionar e tal. Então, assim, são sufocos pro bem, né? Que trazem crescimento, assim. Então, esse é o primeiro ponto que vai te trazer movimento e que se você não tiver muito certa do que você quer, você vai desistir, falar, não, não dou conta, não quero, tô com medo. Então, é o primeiro desafio. E o segundo ponto que eu acho que é bem importante trazer, que eu trouxe, reforçar tenha noção e estude qual é a sua capacidade. Hoje, eu, Maria, sei que eu consigo implantar 3 clientes no mês. Não vou tentar implantar mais do que isso. E quando você vai para um grupo, você ganha volume. Então, não, eu quero, calma, esse mês eu não consigo mais te implantar, no mês que vem você entra. Porque, porque eu falo que o primeiro ponto é você saber vender, sabe? Travou um pouquinho, tu falou, mas acho que deu pra te entender ali, né? Que é pé no chão, saber quantas pessoas tu dá conta de receber. Isso, porque eu acho que o primeiro ponto, você tá ali, é você saber vender, você saber falar do seu negócio e tal, mas o mais importante é você entregar o que você fala. Não, nada vai fazer sentido se você foi ali, falou super bem, vendeu um negócio super maravilhoso e na hora de entregar você não deu conta. Então, é esse pé no chão que é importante, de eu vou entregar e eu vou organizar. Se eu tô falando que eu tenho isso aqui, eu vou dar um jeito de ter isso aqui. Acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de fazer uma entrevista e o chefe falar assim, você sabe Excel? Sei, nunca soube, vou fazer um curso agora, mas eu vou saber. Beleza, faça isso, não tem problema nenhum. A partir do momento que você promete, entrega. Então, acho que é esse ponto também de responsabilidade, sabe? Não adianta só ir ali falar bonito, você tem que fazer acontecer também. Sim. Se não é castelo de areia, né? Ou de carta. Vai construir algo com tamanho, com força, com potência, mas qualquer ventinho vem e derruba tudo. Exatamente, exatamente. Amor, era isso. Acho que a gente trouxe bastante da realidade, né? As meninas até estão compartilhando aqui algumas experiências, compartilhando inclusive grupos de networking que elas estão fazendo parte na cidade delas, bem legal. Mas depois a gente vai abrir a caixinha para a gente indicar mais opções, né? Porque é um Legal. movimento bem interessante. Para a gente encerrar, eu já trouxe alguns conselhos e pontos de vista que com certeza vão contribuir aí com quem está nesse movimento. Mas para quem se sente aí insegura, quem está começando agora, né, dar seus primeiros passos, né, no networking, ou até mesmo está começando agora como assistente, então ainda está se familiarizando com a profissão, que conselho tu daria para quem está começando agora? Cara, eu acho que é aquela frase famosa de que todo mundo gosta de repetir, é do tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Que não tem muito como a gente prever ou ter uma previsibilidade de como vai ser isso, se a gente não tenta. Então tenta, cara. Tipo assim, se movimenta, sai do lugar e se der errado, volta e depois dá mais outro passo. Mas se você não se movimentar, não vai vir. Então tá com medo, vai com medo mesmo, é minha dica. E me deixar super à disposição aqui, se quiser trocar uma ideia, quiser conversar, ver, sabe? Porque eu acho que essa troca é realmente muito positiva. Então, tô super à disposição também para isso, porque eu acho que faz diferença. E tá com medo, vai com medo mesmo. Ai, que demais, demais. Falar com a Maria é sempre assim, a gente encerra com vontade de fazer coisas acontecer, né? De movimentar a nossa vida e fazer movimentos para o mais. Então, desejo, Maria, fortemente que a tua missão continue em expansão, né? Que tu siga aí fortalecendo a tua missão grandiosa, tocando a vida das pessoas. Espero que para quem ficou aqui até o final, meio-dia, no horário de almoço, a gente invade a mesa do povo. Então, obrigada para quem ficou aqui até o final e espero que tenha feito sentido aí, contribuído, né? A gente está aqui à disposição. A Maria entra com valores muito semelhantes aos meus valores. Então, quem é de lá e sentir que precisa de informações também para assistência virtual, quem está querendo empreender ou conhece alguém que está precisando dar um up, que venha para Conceito Voa e vice-versa, né? A gente está aqui para trocar, para contribuir, para compartilhar e transbordar mesmo. Então, obrigada. Obrigada mais uma vez pela tua participação e entrega grandiosa sempre. Eu que agradeço.
agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, de trocar, a gente sempre se contribui muito. Como você falou, os valores são muito semelhantes, eu acho que isso é a base para qualquer relacionamento, né? E é isso, muito feliz, muito obrigada por mais essa oportunidade e em breve novidades. Em breve, novidades. A você já tá falando que já tá incluindo a Josi ali nos comentários. Não sei se tu viu. Josi tá na Vocês são pegada, não tem inspirações e jeito a fugir, Josi não. também. Tem como sair fora, não, tá junto. Coisa boa, coisa boa. Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem.